Oi, gente. Eu tenho visto as pessoas preocupadas se vai ter um golpe de Estado no Brasil. As pessoas genuinamente preocupadas se isso pode acontecer, tendo em vista que nós estamos tendo manifestações autoritárias pedindo o fechamento do Congresso e do STF. Nós estamos tendo manifestações com a participação e organizadas por pessoas ligadas ao bolsonarismo, não é? Gente ligada ao Aliança, o partido do Bolsonaro. Já existem evidências, já citadas em algumas reportagens, que organizaram essas manifestações. Temos gente como Roberto Jefferson posando com a arma e dizendo que vai para o bom combate e defendendo o golpe de Estado. Então isso fez de forma compreensível que algumas pessoas ficassem preocupadas com essa possibilidade em relação à conjuntura nacional. E eu gostaria de falar sobre isso nesse vídeo. Antes de falar, acho que vale a pena brevemente falar das minhas credenciais para falar sobre esse assunto, né? Eu fiz a minha licenciatura e meu bacharelado em História. Meu bacharelado foi em História Política. E meu mestrado, que se diz em História Social, não é? Eu pesquisei justamente o período da ditadura militar, as divisões na Arena MDB Baianos, mas eu tive que estudar toda a ditadura, né? E estudar autoritarismo no Brasil, enfim, são temas que me interessam já há bastante tempo. E no meu doutorado, que eu analisei a relação entre partidos políticos e a reforma sanitária brasileira, esse movimento social, né, essa perspectiva, eu também estudei isso em boa parte da ditadura, porque o movimento da reforma sanitária brasileira ele surge durante a ditadura militar. Então, autoritarismo e ditadura são assuntos que me interessam há bastante tempo. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que dizer diante da história brasileira, uma história tão autoritária, é reconhecer que o risco do golpe de Estado, o risco de instabilidade política levar a alguma forma de autoritarismo, ele é permanente na história brasileira. Basta a gente lembrar que o período mais longo de institucionalidade democrática é justamente o que nós estamos vivendo agora, lembrando que é uma institucionalidade golpeada por um golpe jurídico parlamentar, golpeada por mídia, ação de robôs, quer dizer, o uso de redes sociais de forma altamente questionável, quer dizer, e uma democracia que, na verdade, é muito mais uma república oligárquica com mecanismos democráticos pouco amadurecidos, né? Então, tendo tudo isso em vista, o risco de golpe, ele existe e ele é permanente. Mas a gente tem que avaliar qual é a sua probabilidade, tendo em vista a conjuntura. E quando a gente compara, por exemplo, a conjuntura atual para a conjuntura pré-1964, por exemplo, nossa conjuntura ela é muito mais hostil a um golpe nesse momento do que era naquela época. Vamos lembrar de algumas coisas. Quase aconteceu um golpe militar no ano em que Getúlio acabou se suicidando. Inclusive, em 54, ele se suicida. Uma das hipóteses que a gente considera mais prováveis é que ele suicida-se justamente para evitar um golpe militar em 1954. Ele já percebia que isso iria acontecer e ele se antecipou, saiu da vida para entrar na história, como ele mesmo diz no texto dele, né? Carta de Testamento. E então, já naquela época, já existia uma mobilização para o golpe e setores golpistas nas Forças Armadas sempre existiram. Não é? As Forças Armadas brasileiras têm uma facção com tendências autoritárias e golpistas. Nos anos 60, nós estávamos observando também o crescimento do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, através das eleições. E que já tinha absorvido boa parte, era conhecido naquela época como eurocomunismo, e aí eles acreditavam que através do processo de eleições e através da participação democrática eles podiam ascender.
nós estamos vivendo um fluxo conservador politicamente, não é como nos anos 60, e mesmo os partidos de esquerda que existem hoje, a despeito dos delírios alucinados do Olavo de Carvalho, são todos partidos que absorveram valores democráticos. Né? E são partidos com compromisso com a democracia. Todos os partidos progressistas mais relevantes, os maiores, os que têm impacto eleitoral, todos eles têm um compromisso com a democracia. Então, o PCB naquela época também tinha, só que por ter comunista no nome e por viver uma época de Guerra Fria ainda, isso favorecia a justificativa do golpe militar em 1964, embora as acusações em relação a João Goulart sejam, a gente sabe, absurdas. Mas ele tentou mexer com a oligarquia através das reformas de base e isso também deu munição para os setores militares e setores civis que apoiaram o golpe. Né? O golpe civil-militar de 1964. A conjuntura atual ela não é tão favorável a esse golpe. Vamos passar aqui pelos fatores. Popularidade do governo Bolsonaro para fazer isso. A popularidade agora oscila de 26% para baixo. Uma popularidade desse tipo não favorece. As Forças Armadas têm dado várias declarações que estão divididas e as notas oficiais parecem sugerir um compromisso com a democracia. Algumas pessoas sempre levantam, mas será que dá para acreditar nesse pessoal? Eles não podem estar mentindo? Podem, mas a probabilidade disso, nesse momento, com base nas evidências que a gente tem e as manifestações públicas de muitos generais, é que a tendência seria que, predominantemente, elas não estariam com Bolsonaro para realizar um golpe. Então você tem a popularidade do governo Bolsonaro baixa, Forças Armadas divididas. 3. A mídia corporativa. Enquanto nos anos 60 existia uma mídia que abraçava o golpe e que abraçava a narrativa do golpe, a mídia corporativa agora é completamente hostil a uma ruptura antidemocrática. Então, você não tem o apoio popular. O número de pessoas que desejam golpe ainda é menor do que o número dos apoiadores de Bolsonaro. Ou seja, provavelmente o apoio para o golpe está ali na casa dos 12, 13, 14% oscilando. Né? É que seriam os bolsonaristas mais extremados, que estariam dispostos a apoiar isso. E os que estariam dispostos a lutar por isso é um número ainda menor. Então nós estamos diante, não tem um apoio popular. As Forças Armadas estão divididas. E para completar, a mídia corporativa se coloca totalmente contrária. E o cenário internacional, para completar ainda mais, também é hostil a uma ruptura antidemocrática. Isso significa que uma ruptura desse tipo seria impossível? Não. Apenas sinaliza para que uma ruptura desse tipo é improvável. Muito improvável nesse momento, mas não é impossível. Não é impossível porque a história do Brasil de golpes militares, de golpes de Estado e de autoritarismo sempre faz com que a gente fique em estado de alerta e entenda que essa possibilidade, em um momento de crise, como nós estamos vivendo, não pode ser totalmente descartada. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: sim, devemos ser vigilantes. Sim, devemos ter clareza que o risco existe. Mas nós não devemos entrar em uma lógica de que ignora as evidências e que ignora a conjuntura, que sinaliza que a probabilidade maior nesse momento é de que não aconteça um golpe de Estado, é que não aconteça um regime autoritário. Então, eu acho que essa é a notícia boa que eu tenho para dar para vocês. Notícia não é a palavra correta, mas análise com base nas evidências que a gente tem. Né?
a análise do cenário ou a conjuntura que nós vivemos é uma conjuntura que, nesse momento, que é sempre uma fotografia do momento, né, não favorece um golpe de Estado. Isso significa que está tudo bem? Muito longe disso. Vivemos um momento terrível. E eu acrescentaria, para a gente ficar preocupado, que eu vejo como possibilidade de que setores autoritários que apoiam o bolsonarismo de forma mais extremada podem incorrer em atos de violência ou isolada ou atos de violência coordenada em algum momento de desespero. Ou seja, isso pode, como algumas pessoas têm dito, acabar mal. Ou seja, existem esses riscos, lamentavelmente. Torço para que isso não aconteça, torço para que a gente consiga resolver essas diferenças e a disputa política dentro do espaço democrático sem nenhum tipo de ruptura, nem institucional, nem através da ação de alguns indivíduos que não levam institucional, mas que têm custo humano e, enfim, é absolutamente terrível. A gente torce para que isso não aconteça. Mas, enfim, eu queria deixar claro aqui para vocês que, com base em tudo que eu estudei, eu diria para vocês que, nesse momento, a probabilidade de um golpe de Estado é baixa. No Brasil, ela sempre fica ali entre 2%, 3%, 5%, 6%, assim, a gente estimando, né? Sempre existe a possibilidade. E no momento atual eu ainda continuo considerando que ela está baixa. Mas eu não acho que a gente deva naturalizar as pessoas que demandam isso, o que significa que Roberto Jefferson deve sim ser processado pelo crime que cometeu e que outras pessoas, autoridades públicas que atuam dessa forma, devem ser punidas pelos crimes que cometem, porque a gente não pode naturalizar essas demandas, né, por golpe de Estado. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Enfim, espero que vocês fiquem um pouco mais tranquilos, mas continuem vigilantes. Um abração e até o próximo vídeo. Meu nome é André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e obrigado pela sua presença e divulgue o nosso material se você puder. Um abração, gente. Tchau, tchau.